Bom, pessoal, e aí a nossa tela inicial de todos os dias, com os assuntos que serão discutidos aqui neste vídeo, tanto os temas principais que aparecem aí na capa do vídeo para vocês, quanto todos os outros temas que também serão discutidos aqui neste vídeo. E aqui embaixo aquele recado de sempre. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. Agora a gente parte para o primeiro tema. Trago a seguinte publicação do Serviço de Inteligência Estrangeira da Federação Russa. Diz a publicação: o Ocidente está se preparando para culpar a Rússia por um possível acidente na usina nuclear de Zaporizhia, que está sob o controle da Rússia. Aí você pode me dizer o seguinte: bom, a gente já falou várias vezes a respeito de episódios envolvendo a usina nuclear de Zaporizhia, e eu vou concordar com você se disserem isso, porque já discutimos várias vezes essa questão. A Ucrânia já atacou várias vezes, com autorização da OTAN, a usina nuclear de Zaporizhia. A gente percebe que sempre que a Ucrânia, motivada por alguns setores da OTAN, lembrando, a Ucrânia não é membro da OTAN, mas a OTAN dá o aval para que a Ucrânia faça os movimentos, até porque existe um jogo aí, né, que a Ucrânia assume o trabalho sujo fazendo aquilo que a OTAN instrui e dá suporte, atua nessas operações aí, mas quem acaba sendo responsabilizada é a Ucrânia. Esse é um papel importante que a Ucrânia está cumprindo de capanga, fazendo muito trabalho sujo para a OTAN, e depois o governo ucraniano é que vai ter que arcar com toda a responsabilidade de alguns atos. E isso é problemático por quê? Porque quando a OTAN pode fazer movimentos podendo jogar a responsabilidade sobre alguém, isso torna os eventos muito mais perigosos, né? Porque o governo ucraniano ele está sendo bem pago para fazer o que está fazendo, então é bem remunerado para fazer toda essa bagunça, que atinge não só o povo ucraniano, como a população da Europa também está em risco, porque a gente está falando aqui da usina nuclear de Zaporizhia, que está sob controle russo, e é, se não me engano, a maior usina nuclear da Europa. Então um desastre aqui vai atingir outros países. Quando a Ucrânia, em alguns momentos, se sentiu abandonada pelos aliados, ou quando alguns setores da OTAN queriam alertar outros setores da OTAN de que deveriam apoiar mais a Ucrânia, a gente viu ataques contra a usina nuclear de Zaporizhia como uma forma de chantagem. Se abandonarem a Ucrânia, isso pode acontecer. Claro que a mídia corporativa coloca esses ataques à usina nuclear de Zaporizhia, que a gente já discutiu aqui, como ataques dos dois lados, né, que existe um confronto entre Rússia e Ucrânia, e alguns mísseis e drones atingiram o entorno ou atingiram pontos da própria usina nuclear de Zaporizhia. Até agora não teve nada grave por causa disso. A mídia não coloca como ataques ucranianos, foram ataques ucranianos que aconteceram anteriormente para gerar um clima de tensão para que a chantagem funcione. Algo do tipo: se vocês me abandonarem, se vocês não enviarem as armas e o dinheiro que queremos, né, e as armas de que precisamos, a gente pode acabar gerando um desastre, né? Uma Ucrânia abandonada, ela é muito perigosa. Então a questão é essa: a Ucrânia faz isso com o aval da OTAN, até porque a OTAN atua diretamente nessa guerra, mas a responsabilidade por esses atos acaba caindo na Ucrânia, né? Até por isso ela tem esse papel de capanga aí. Entro aqui no texto da publicação. Autoridades europeias da OTAN estão pressionando o regime de Kiev a buscar urgentemente maneiras de mudar o rumo do conflito ucraniano, que é negativo para os ocidentais, e de melhorar a percepção pública do país no Ocidente. A maneira mais eficaz de atingir esse objetivo seria um grande ato de sabotagem, resultando em vítimas entre ucranianos e residentes de países da Europa, porque um desastre nuclear aí na usina de Zaporizhia seria uma dor de cabeça para muitos países. E claro que a responsabilidade seria jogada, né, como a própria publicação da inteligência russa está apresentando, seria jogada sobre a Rússia, né, para tentar criar um certo ambiente que estimule ainda mais o sentimento anti-Rússia. E a temática nuclear tem essa capacidade de gerar um grande temor, uma grande histeria, né? E justificada, porque a questão nuclear é algo bastante sensível.
Justamente por isso, a inteligência russa antecipa esse movimento, como já antecipou alguns outros planos, muitas vezes até desmontando operações em curso para mostrar que está acompanhando, que sabe do que está acontecendo, e isso acaba muitas vezes até desmontando o impacto que aquilo teria, né? Já falamos aqui sobre variados planos da OTAN usando a Ucrânia para gerar um certo efeito, ataques de bandeira falsa e assim por diante. Então a inteligência russa divulga isso porque antecipa as ações da OTAN, né? Então, conforme eu falei para vocês, a Ucrânia já promoveu ataques anteriores à usina nuclear de Zaporizhia, felizmente sem nenhum resultado mais drástico, né? Não houve nenhum impacto maior disso, mas são ameaças. Talvez os ataques servissem simplesmente entre aspas, né, para enviar um recado, porque todo risco nuclear, né, sempre é perigoso, não dá eu acho que nem é adequado usar a palavra simplesmente, mas a questão era chantagear, né, era chamar a atenção de alguns setores. Ou vocês fazem aquilo que está na cartilha, né, que é manter a Ucrânia armada até os dentes para prolongar essa guerra tanto quanto possível, ou senão pode haver um evento mais grave. Mas o fato é que já ocorreram ataques anteriores. A mídia, logicamente, cria um clima de dúvida sobre quem teria atacado, o que é uma grande besteira, porque a usina nuclear está sob controle da Rússia. Por que a Rússia atacaria uma usina nuclear que está sob seu controle? Sabendo que, se houver qualquer incidente, a Rússia será responsabilizada, né? Mesmo que se levante essa questão de que é verdade, de que a Rússia está controlando, aí, a usina está sob controle da Rússia, vão dizer, não, mas foi responsabilidade da Rússia porque ela está controlando a usina, então não tem escapatória. Então, de qualquer maneira que tenta se argumentar, sempre vai se cair na responsabilidade da Rússia, porque a mídia corporativa faz esse trabalho passando a narrativa da OTAN. E lógico que um evento desse tipo atingiria a União Europeia, gerando um impacto sobre a opinião pública. E aí haveria a possibilidade de se criar um clima anti-Rússia ainda maior. Mas lógico, essa sabotagem teria de ser bem realizada, não poderia haver buraco ali que deixasse dúvida a respeito de quem produziu o evento. Justamente por isso a inteligência russa joga no ventilador justamente para inviabilizar, demonstrando quem seriam os responsáveis se um evento desse tipo viesse a acontecer. Porque o objetivo é conseguir cada vez mais fatias da sociedade que concordem com a construção desse cenário anti-Rússia, porque isso justifica o aumento do gasto em defesa, cortes orçamentários e o destino desse dinheiro para a questão de defesa, para virar armas compradas da indústria bélica dos Estados Unidos e assim por diante. Então, um aspecto dessa sabotagem, se acontecer, é predispor ainda mais pessoas a nutrirem o sentimento anti-Rússia a partir desse pânico nuclear, da responsabilização da Rússia de um evento desse tipo, né? Agora, outra questão importante que deve ser apontada é tornar inviável a vida em áreas que antes faziam parte da Ucrânia e hoje optaram por fazer parte da Rússia, né? Que esse é um outro ponto importante. Bom, se esses territórios não são mais parte da Ucrânia e a Ucrânia não vai conseguir recuperá-los com a participação da OTAN nesse confronto, então essas partes ficarão inabitáveis. Esse é um outro elemento importante que deve ser levado em conta para entender coisas desse tipo. E a gente sabe muito bem que a OTAN tem um histórico de atrocidades, não seria nenhuma novidade a OTAN fazer algo do tipo. A gente está falando de pessoas que fazem, de grupos, né, de setores que fazem tudo pelo poder e para atingir os objetivos que buscam, inclusive atrocidades que levam à morte de inúmeras pessoas, né? A gente já viu vários eventos desse tipo ao longo da história. Então esse pessoal é capaz de tudo, principalmente se, caso algo dê errado, puder jogar a culpa sobre alguém, né? Por exemplo, se der certo, culpa-se a Rússia. Se der errado, a Ucrânia é responsável porque tentou criar uma sabotagem para culpar a Rússia. Então a OTAN ela fica publicamente isenta de culpa e esse é um grande risco, né? Basta ver a quantidade de atividades criminosas que a Ucrânia está realizando e a OTAN está ajudando a realizar, mas porque sabe que a responsabilidade depois vai cair nas costas da Ucrânia. Treinamento de forças rebeldes,
grupos terroristas, crime organizado, como eu vou discutir daqui a pouco com vocês mais uma vez. E isso aí tudo cai na conta da Ucrânia. Quando for para despachar esse pessoal corrupto que governa a Ucrânia, basta despejar esse lixo em cima deles, né? E isso acontece, essa questão da sabotagem nuclear, porque a Rússia não dá a resposta nuclear que a OTAN quer que ela dê. A Ucrânia provoca, 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 e o projeto é justamente que a Rússia responda com um ataque nuclear tático para criar esse clima de medo, e isso não vem. Justamente porque a Rússia sabe que a partir do momento que responder dessa forma, é mais tranquilo manobrar a opinião pública até de setores que são mais resistentes a isso. Porque se não houvesse setores na Europa que são contra essa demonização da Rússia, não haveria uma divisão na opinião pública. Se parcelas da população não enxergam na Rússia o bicho-papão que a OTAN vende, é porque a coisa, né, não vai tão bem para o projeto da OTAN como ela gostaria. Agora, a partir do momento em que houver um risco nuclear, um ataque nuclear, ou um evento ligado um evento que atinja mais pessoas, ligado a qualquer ataque desse tipo, a opinião muda. Tenho certeza que a opinião muda e muda bem rápido, né? Basta ver que muitos de vocês devem estar convivendo com pessoas que têm uma certa opinião num certo momento, mas quando muda a condição, quando acontece alguma coisa muito drástica, muito grave, as pessoas mudam de opinião muito rápido. Eu já vi muitas vezes acontecer aqui no canal até, né? Pessoas que comentam, não com todas, mas com algumas, né? Que comentam diariamente as coisas de um certo modo, aí dá uma virada no clima, na situação, e aí a pessoa ela vai nessa onda, até porque existe um trabalho de mídia, um trabalho de rede, e o próprio calor da hora muda a nossa percepção sobre as coisas. É preciso levar em consideração isso. Pode dizer, mas eu não vou pensar desse modo. Tem que esperar o momento acontecer, porque a gente é influenciado de várias maneiras. Todos nós, eu não estou me tirando disso, entendeu? Todo mundo está suscetível a isso, né? A gente pode tomar certos cuidados, mas a gente não está imune de mudar a sua posição e da maneira que não gostaria, muitas vezes até ser manipulado, porque a capacidade de manipulação desse pessoal é enorme, é enorme. E a Rússia, sabedora desse jogo, ela não cai nas cascas de banana, o que vai deixando a OTAN impaciente. Porque a Rússia ela não faz o mais óbvio, ela não é reativa. Várias vezes a gente falou a respeito disso quando discutimos a questão da China, que a China também não é reativa. Ela não faz o óbvio. Porque é muito fácil lidar com o reativo. Tu exerce uma certa pressão, ele responde como tu quer, e tu manipula ele a partir da reatividade. O reativo é muito fácil de lidar com ele, porque ele sempre responde daquele jeito que tu quer que ele responda. Ele não pensa, ele não processa. Então é fácil lidar com gente reativa. O difícil é lidar com gente criativa. Né? Tu exerce uma pressão, tu faz uma provocação e o cara nunca responde como tu gostaria. Tu não consegue jogar uma casca de banana para ele cair. Ele sempre dá um jeito de contornar. Até porque, repito, a questão da guerra não é apenas o aspecto militar, é o aspecto político, é o aspecto econômico, a guerra informacional, então tem muita coisa aí no meio. E tudo isso se amarra e diz respeito à guerra, não é apenas o aspecto militar. Então a Rússia faz um jogo bem complexo nesse sentido, né? E a gente olha a história das guerras, a gente vê o quê? Que quando uma coisa desanda, quando um desses aspectos desandam, todos os outros são atingidos, né? Se a economia desanda, se o aspecto político desanda, se a questão da guerra informacional desanda, todo o resto isso vai gerando um peso sobre os outros pilares da guerra, né? E o militar também acaba sofrendo por causa disso, né? E já que estamos falando aí, por falar em risco nuclear, vamos continuar. Acho que essa semana eu não me lembro de ter colocado como centro da discussão a questão nuclear. Se aconteceu, me perdoem, eu faço tanto vídeo aqui que eu até perco a noção. Mas não tinha dado centralidade para a questão nuclear essa semana ainda. Semana passada foi uma semana radioativa, né? Tivemos questão nuclear para tudo quanto foi lado. Abrimos e fechamos a semana passada falando de questão nuclear. Essa foi um pouco menos radioativa, mas hoje tem bastante temática nuclear. Por quê? O que eu vou continuar falando de questão nuclear aqui para conectar com esse tema anterior? Porque os Estados Unidos estão realizando aí, né, os seus planos para testes nucleares, inclusive já fizeram testes com mísseis não carregados, né, não houve detonação de ogiva nuclear, como o Trump prometeu.
Mas todos esses movimentos estão sendo feitos sem explicar para a Rússia, sem dar detalhes, e é importante que as nações nucleares, que as potências nucleares comuniquem aquilo que estão fazendo, porque tudo que a gente não quer são potências nucleares não entendendo direito o que uma outra potência nuclear está fazendo, porque é justamente aí que mora o perigo de uma resposta, né? Então convém tomar muito cuidado, né? Um erro nesse sentido pode arrastar o mundo para uma guerra nuclear, o que é muito perigoso, né? Então convém sempre ter tudo muito às claras. A Rússia, ela realizou um teste de voo do míssil que a gente falou aqui, né? Um míssil aí que pode transportar ogivas nucleares. A gente falou sobre o Burevestnik algum tempo atrás, né? Semana passada ou retrasada. E os Estados Unidos interpretaram isso como algo que estava forçando os Estados Unidos a darem uma resposta pesada em termos nucleares, a ponto do Trump falar sobre detonação, né, de ogivas nucleares, o que é algo muito perigoso. Tanto é que a Rússia colocou, não, a gente fez um teste de voo do míssil, ele não estava carregado com ogiva nuclear, então não há necessidade de uma resposta desse tipo. Mas os Estados Unidos mantiveram o plano e sem dar detalhes à Rússia, o que é muito perigoso. Tanto é que o Ministério da Defesa da Rússia, ele falou que uma resposta à Rússia é necessária. Bom, aí assim, se os dois lados começam a fazer coisas que o outro lado não entende, a gente caminha para um contexto complicado. E nesse contexto aí, o Irã fica até apagado, né? Porque só se falava no Irã, nas armas nucleares que o Irã nem tem ainda, né? Que o Irã estava caminhando para ter armamento nuclear, e aí os Estados Unidos e a Rússia, né, principalmente por causa do comportamento irresponsável dos Estados Unidos, roubaram a cena. Então o Irã ele fica até menos pressionado, né? E o Irã fica menos pressionado porque fica menos em evidência. Algum tempo atrás a pergunta era: o Irã está ou não está produzindo armamento nuclear? Essa é a pergunta. No que tange a questão de debate sobre armamento nuclear. A pergunta que está sendo feita hoje é: o que o Trump vai fazer? O que ele quer com essa detonação de armamento, de ogivas nucleares que ele está propondo aí? Tanto é que a Rússia já disse: vamos responder de maneira proporcional. E aí, quando os lados não se informam sobre o que estão fazendo, aí a gente caminha para um cenário perigoso. Então o Irã até fica na penumbra, pode até trabalhar mais tranquilamente nos seus projetos por causa disso, né? Porque o centro da discussão está nos Estados Unidos, e isso abre margem para que o Irã possa, inclusive, apontar a hipocrisia dos Estados Unidos quando comentam sobre projeto nuclear do Irã, enquanto ameaçam o mundo aí com detonações nucleares. Porque, lógico, os ataques que o Irã sofreu e os danos que isso gerou no programa nuclear iraniano abre a possibilidade do Irã se perguntar, e é uma consequência natural que a gente discutiu naquele momento, né, quando aconteceu esse episódio, que o Irã se pergunta: é útil ou não é útil eu manter canais de comunicação sobre o programa nuclear? Porque o Irã manteve os canais abertos para o diálogo e ainda assim o seu programa nuclear foi atacado. A pergunta que o Irã pode se fazer é: o caminho da Coreia do Norte não é mais realista, porque disse que criaria armamento nuclear, criou, e justamente por ter criado não foi atacado como nós fomos. É uma decorrência direta dos ataques ao programa nuclear iraniano, né? Então eu preciso refletir sobre isso. Mas agora deixa eu falar a respeito do segundo tema em destaque aqui no vídeo de hoje, segundo tema que aparece aí na capa do vídeo para vocês, que é essa questão que envolve o Brasil e os Estados Unidos a partir, né, desse episódio das operações policiais no Rio de Janeiro. Meu intuito aqui é entender como os Estados Unidos podem explorar essa questão, até porque é um canal que se propõe a fazer análises de temas internacionais, né, de geopolítica, e eu quero entender as relações entre os países, os jogos de poder. O intuito não é abordar a questão em termos de política nacional, né, de cenário nacional, e sim fazer as devidas amarrações. Não é por uma questão de desinteresse, eu acompanho o cenário político nacional, né, gosto de discutir, mas pelo foco do trabalho do canal mesmo, tá? Eu estou sendo bem claro sobre o objetivo do canal, né? A causa do canal existir, né? Então deixa eu fazer as amarrações com a temática internacional. Trazendo para o debate Estados Unidos, claro, o Brasil
diretamente envolvido, e também a questão da Ucrânia no meio disso tudo, que é uma temática que a gente tem discutido aqui há bastante tempo já, né, há vários meses. Diz a matéria: os Estados Unidos enviam carta ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro, oferecendo qualquer apoio necessário após a mega operação. Então, mais uma vez, a gente vê os Estados Unidos explorando a temática do crime organizado, da criminalidade, do narcotráfico, para infiltrar os países, para intervir nos países. Dependendo do rumo que a coisa tomar no Brasil e das decisões que os políticos tomarem aqui, as coisas podem caminhar para algo mais grave, porque os Estados Unidos eles buscam interferir no andamento dos países, explorando as temáticas variadas, né? Explorando as questões que aparecem. Onde há uma temática que pode gerar divisão, os Estados Unidos conseguem trabalhar muito bem em cima disso. Então, essa temática aqui não é diferente. Então, é uma problemática brasileira que os Estados Unidos atuam para capitalizar sobre ela. A ingenuidade de alguns e pilantragem de outros, está em acreditar que os Estados Unidos realmente querem resolver o problema. Aí está o grande risco, né? O grande risco é a população acreditar em políticos que são pró-Estados Unidos, que defendem essa ideia, quando a história aponta justamente o contrário, né? Os Estados Unidos não só não resolvem problema nenhum quando interferem nos países, como eles viram eles próprios um problema adicional, até porque o intuito nunca foi resolver o problema. Então a questão é essa. Essa leitura de exploração de problemas vale para a Revolução Colorida e vale para a infiltração dos Estados Unidos, interferência e qualquer outra questão. Eles exploram temáticas dos países problemáticas para conseguir fazer o seu trabalho, né? E aí alguns, logicamente, vão defender, como estão defendendo, que o Brasil deve alinhar-se aos Estados Unidos para conseguir um apoio no combate ao crime. E aí o Brasil estaria se alinhando com criminosos muito mais perigosos para conseguir fazer isso aí, né? Que são os interesses dos Estados Unidos. São os criminosos mais perigosos que existem, né? Aí para vocês a foto do Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro. Entrou aqui no texto da matéria. Uma semana após a mega operação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, os Estados Unidos enviaram uma carta ao secretário de Segurança do Estado, o Victor Santos, e se colocou à disposição para qualquer apoio necessário, tá? Aí eu repito, historicamente os Estados Unidos não são reconhecidos por resolverem os problemas dos países quando interferem nas questões de segurança. Isso simplesmente não acontece. Os Estados Unidos são um problema adicional. E isso acontece porque eles não têm o objetivo de acabar com os problemas. Eles estão explorando os problemas dos países para conseguirem infiltrar esses países, para conseguir intervir nesses países, desestabilizar ainda mais os países. Então a questão é essa, e a gente já demonstrou vários casos aqui, a gente já trouxe várias discussões nessa mesma linha, né? Então isso vale para o Brasil também. Isso vale quando a gente discute a Venezuela, vale quando a gente discute a Colômbia, vale quando a gente discute o México e vale quando a gente discute o Brasil. Não é diferente. Acreditar que uma intervenção, uma interferência, uma parceria, entre aspas, com os Estados Unidos, nunca cabe esse termo, vai melhorar a situação é desconhecer completamente a história da atuação dos Estados Unidos aqui na América Latina no que diz respeito à questão da criminalidade. Assim como os Estados Unidos não resolvem o problema de combate ao terrorismo quando promove intervenção nos países, não vai resolver o problema aqui da criminalidade e nem vai reduzir. Isso não vai acontecer, né? Primeiro ponto importante é que os Estados Unidos, só para relembrar, eles exploram esse tema para desestabilizar o país, e algo pode piorar, e essa situação pode piorar ainda mais se setores políticos conseguirem emplacar essa ideia de classificar facções criminosas como terroristas, porque isso escancara as portas do Brasil para intervenções dos Estados Unidos e a sua luta global, entre aspas, contra o terrorismo, é o ensejo do terrorismo que faz com que os Estados Unidos possam intervir nos países, não para acabar com o terrorismo, até porque as relações entre o governo dos Estados Unidos e o terrorismo estão muito bem já documentadas, né? Já tem uma quantidade volumosa de material que demonstra, né, as relações entre os Estados Unidos e as forças terroristas. Assim como existe uma quantidade enorme de informações que aponta a relação dos Estados Unidos, de setores lá, de instituições dos Estados Unidos, com o crime organizado.
Então não deve haver nenhuma dúvida sobre isso. E qual é a grande armadilha narrativa que se cria aí, né? Eu percebo que é justamente isso que é colocado em marcha nos debates que acontecem nas ruas e nas redes, né? Os críticos dessa intervenção dos Estados Unidos, dessa classificação das facções criminosas como terroristas, são apresentados como defensores de bandido. Vocês podem perceber que, invariavelmente, o que se joga contra quem critica é defender bandido. Não quer a intervenção dos Estados Unidos porque quer defender bandido. Quem defende a intervenção dos Estados Unidos está defendendo os maiores bandidos do planeta, que são os Estados Unidos, né? Isso sim é defender o banditismo. Que o Brasil desenvolva operações conjuntas com a Colômbia, com a Venezuela, com os países afetados pelo crime organizado e cria uma rede internacional para combater o crime que também se organiza dessa forma, isso é altamente elogiável e deve ser feito, e em boa medida já é. Agora, embarcar nessa dos Estados Unidos, de que uma parceria com eles vai resolver o problema, quando historicamente isso não acontece, isso aí é o grande risco, né? Então podem perceber, se vocês se manifestarem na rua, na rede, contra essa classificação de terrorismo, vocês vão ser tratados como defensores de bandido. Então, essa é a armadilha narrativa que o pessoal cria e simplifica a discussão, né? E aí, simplificando a discussão, é que não visa ter razão, visa constranger. O objetivo é simplesmente constranger, para que as pessoas que tentam levantar uma voz crítica parem de falar. Então, é defensor disso, faz aquilo, é defensor daquilo outro. Está do lado do bandido, não da polícia. Bom. Então, o que há aqui é um ensejo para desestabilizar o país a partir da temática do crime organizado, narcotráfico. É a mesma coisa. Os Estados Unidos estão no Caribe afundando lanchinha para combater o narcotráfico? Não. Não é esse o objetivo. Então, o histórico dos Estados Unidos não é combater o crime organizado. É, no máximo, quando há algum tipo de choque entre os Estados Unidos e setores criminosos, é acabar com a concorrência para administrar o negócio da droga. Isso os Estados Unidos fazem, transformam estados em narco-estados, já fizeram isso, já discutimos aqui, inclusive o caso do Afeganistão. A invasão do Afeganistão teve a narrativa de combater o terrorismo, não teve? Né? A associação lá, derrubar o Talibã e assim por diante. O Talibã que depois voltou, né? Escorraçou os Estados Unidos de lá, retomou o território. E fez isso por quê? Porque o Talibã começou a atuar destruindo a produção de papoula para acabar com o negócio do ópio. Bom, aí cruzou com os interesses dos Estados Unidos. Aí teve a intervenção. E durante a ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão, a produção de papoula cresceu e a transformação Claro, o produto da papoula, o ópio, não serve só para a produção de drogas, como a heroína, por exemplo, serve também para fins da saúde, né, usados na saúde, morfina e assim por diante. Só que a questão central é que a droga usada na Europa, por exemplo, a heroína usada na Europa, muita dela tinha como origem o Afeganistão. Então, o negócio da droga cresceu com os Estados Unidos. Assim como há registro, está muito bem documentado, as relações que a CIA tem com a questão das drogas no Afeganistão. Não há segredo sobre isso. Não há segredo sobre isso. Então, os Estados Unidos, eles interferem para administrar o negócio da droga. Não tem nada a ver com combater o negócio da droga. Basta ver o Plano Colômbia. Quando o governo da Venezuela aponta que, bom, se os Estados Unidos querem combater, são tão preocupados em combater o narcotráfico, por que depois do Plano Colômbia e da injeção de bilhões na Colômbia e a atuação de agentes dos Estados Unidos dentro da Colômbia, por que a produção de drogas aumentou? Então, a questão é essa. É preciso fazer uma avaliação a respeito de como os Estados Unidos se comportam na temática das drogas para entender que o que está acontecendo aqui no Brasil é a tentativa dos Estados Unidos usarem esse tema para conseguir intervir mais no país. E com o apoio de uma parte ingênuos e outra parte picaretas, que sabem muito bem disso, né? Então é preciso tomar cuidado com esse debate e não se deixar constranger. Quando está defendendo o bandido, não, eu vou te mostrar quem é bandido aqui. Vamos conversar aqui que eu vou te mostrar quem é bandido. E se há o real objetivo desse pessoal, que é tido como, né, por esses setores,
como os heróis que querem combater o mal no mundo, e isso tudo é fruto de uma cabeça entupida da indústria cultural dos Estados Unidos, né, essa coisa de combater o mal no mundo inteiro, se o real interesse desse pessoal é realmente combater o crime ou é administrar esse negócio ou usar essa temática para conseguir infiltrar, né, os países ou intervir nos países ou desestabilizar os países a partir dessa discussão. E por falar em crime organizado, vamos misturar também aqui, como eu comentei com vocês, a questão da Ucrânia, que a gente tem discutido aqui, né? Tem matérias que estão sendo publicadas aí, inclusive eu fiz um recorte de uma delas e postei para vocês na aba comunidade e no canal do Telegram também, demonstrando que, né, investigações a respeito de criminosos, né, figuras ligadas ao crime organizado no Brasil, treinando na Ucrânia. Mas isso não é uma novidade, isso não seria uma novidade em termos de crime organizado, porque a gente já viu outros casos de, se isso realmente se confirmar, não será nenhuma novidade, já que a gente já falou aqui a respeito de agentes do crime da Colômbia e agentes do crime do México fazendo a mesma coisa na Ucrânia, treinando combate com drones em um combate real, né? Fazendo ali um treinamento na Ucrânia e a Ucrânia ganhando dinheiro por isso. Então a Ucrânia ofertando esse serviço aí e fortalecendo as forças criminosas que voltam para suas bases com um grande aprendizado que muitas vezes a polícia não é capaz de enfrentar, não tem preparo para enfrentar esse tipo de elaboração do crime. Então isso é muito preocupante. E a gente falou várias e várias vezes disso aqui. Há meses a gente está discutindo essa questão aqui. Trouxe várias e várias matérias sobre essa questão. Então, se essa investigação realmente se confirmar, não deve haver surpresa sobre isso, porque outras forças criminosas de outros países já estão fazendo isso. E aí voltam para cá com uma expertise nisso aí e lutam contra as forças de segurança e são um agente desestabilizador. Como eu comentei aqui várias vezes, isso desde o início da guerra da Ucrânia, faz anos que a gente está discutindo essa questão aqui. A guerra da Ucrânia diz muito menos sobre a Ucrânia do que sobre o uso da Ucrânia como um ponto para exportar problemas para o mundo inteiro. Treinamento de terrorista, treinamento de rebelde, treinamento do crime organizado, assim como ponto de dispersão de armas. Então é um centro de dispersão de caos para o mundo inteiro. Armamentos e treinamento para todo tipo de força que possa desestabilizar os governos, principalmente governos de países que baterem de frente com os Estados Unidos. E os Estados Unidos são campeões da geração de caos. E essas coisas foram se dando, né? A Ucrânia precisa de dinheiro para alimentar a sua guerra, para alimentar o seu governo vorazmente corrupto. E o crime organizado tem muito dinheiro para fornecer. E a Ucrânia tem muitos equipamentos e tem treinamento para oferecer. E uma guerra acontecendo. Então muitos dos combatentes que estão lá estão em aula, né? Estão treinando e vão voltar para suas bases com todo esse conhecimento que é enorme, né? Até por causa da injeção de esforço e de dinheiro da OTAN na Ucrânia. E isso não acontece por acaso, tem projeto. Não é que as coisas foram acontecendo por acaso. É projeto isso aí. Usar a Ucrânia como ponto de dispersão de problemas é projeto. Estou falando isso faz anos aqui. E eu não estou falando sobre ter bola de cristal. Ah, como dava para saber? Dava para saber que o projeto já estava determinado. O projeto está muito claro desde o início. A coisa foi feita para ser assim. Não é que aconteceu e a gente por acaso chutou e adivinhou. Não. O projeto é esse e está claro desde o início. Muitas armas nem vão para a Ucrânia. Aqui no Brasil, por exemplo, já teve registro de equipamento de neutralização para abater drones. Equipamentos da Ucrânia aqui com o crime organizado aqui no Brasil. Aí vocês podem perguntar, seria muito louco se na minha cabeça agora estivesse passando a seguinte ideia: os Estados Unidos produzem o problema e lá no final criam condições para aparecer com falsas soluções para, na verdade, intervir nos países. Não há nenhuma loucura nesse pensamento. Isso é o próprio método dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos alimentam o terrorismo, e isso já está muito bem documentado, e depois aparecem com uma solução militar intervindo nos países, há algum absurdo? Não há nenhum absurdo em pensar isso, porque isso é o que acontece.
É absurdo então pensar que os Estados Unidos fortaleceram o crime organizado para depois conseguirem, a partir dos problemas que esse crime organizado, bem treinado e bem equipado, produz nos países, aparecendo com soluções de segurança. É absurdo pensar que há projeto nisso? Não, porque há projeto nisso aí. Então, esse era o objetivo. Quanto mais caos, mais ensejo para a intervenção. Por isso que os países da região devem formar, e já trabalham nesse sentido, formar uma grande rede para combater isso. Até porque as redes que alimentam o crime são internacionais, as redes que devem combater o crime também devem ser internacionais e com uso pesado de inteligência, né? Com repressão e com inteligência também, né? Então, é preciso formar um trabalho complexo para lidar com redes complexas, né? Se isso não for feito, o crime organizado, né, ele vai acabar obtendo sucesso e os Estados Unidos junto com ele. Por quê? Porque na medida em que há o sucesso do crime organizado, o caos se instala e a partir do caos os Estados Unidos lavam a égua. Porque o negócio desses caras é capitalizar em cima do caos. É capitalizar em cima do caos. Por isso por isso o combate é complicado, né? Está se combatendo redes internacionais muito bem equipadas, muito bem treinadas. Tem muito dinheiro circulando aí no meio disso tudo, né? E tem pessoas que passam o dia inteiro pensando essas coisas, né? Justamente por isso as forças que combatem também devem ter uma dedicação enorme e formar redes. Isso envolve muito investimento, muito dinheiro para conseguir combater. Caso contrário, não será possível. A coisa é muito maior do que se supõe, né? A coisa é muito maior do que se supõe. Agora, vamos falar a respeito desse artigo aqui da revista Foreign Affairs, das ideias que esse artigo trouxe e as respostas que a China deu a esse artigo aqui. Diz ali o título do artigo, né? Na disputa entre os Estados Unidos e a China, a democracia da Oceania fica no meio do fogo cruzado. A China vai desmontar essa ideia de preocupação dos Estados Unidos com a democracia, né? Assim como a gente falava a respeito da preocupação dos Estados Unidos com o combate ao crime organizado, isso vale também para a preocupação com o combate ao terrorismo, com a defesa da democracia, da liberdade. Todas são narrativas dos Estados Unidos para poder intervir nos países usando um discurso ético. É pelo bem, é pela defesa da democracia, é pela defesa da liberdade, é pelo combate ao terrorismo, é pelo combate ao crime organizado, é pelo combate ao narcotráfico. Tudo balela, né? Entro aqui no texto do artigo, né, no corpo do texto aqui. À medida que a rivalidade estratégica entre a China e os Estados Unidos se intensifica na região Indo-Pacífica, a manutenção do equilíbrio regional ou o seu declínio para um conflito também serão moldados por escolhas feitas nas, pelas e sobre as ilhas do Pacífico, os 12 estados soberanos e vários territórios cujos arquipélagos se estendem pelo vasto oceano entre as Filipinas e o Havaí. E a resposta que a China deu a esse artigo aí da Foreign Affairs, dessa ideia, de algumas ideias que aparecem ali, foi na linha de desmontar essa ideia de defesa da democracia, do uso instrumental da defesa da democracia para conseguir interferir nas relações entre os países. E ler artigos como o da Foreign Affairs, acompanhar a Foreign Affairs, por exemplo, né, a revista Foreign Affairs, assim como acompanhar as produções do Atlantic Council, embora seja algo que muitas vezes, né, exija um pouco de paciência, já que ali são as ideias apresentadas, né, são as ideias da OTAN organizadas, né, é interessante porque, com os devidos cuidados, até para não embarcar e não acreditar naquilo ali. É interessante porque é dali que os articulistas, os analistas da mídia corporativa tiram muitas das ideias que apresentam nas suas avaliações diárias na TV, ou semanais na TV. Vocês vão perceber que muitas das ideias que aparecem ali, elas vão se propagar por meses depois ali, né, na mídia televisiva. É ali que está a sementinha, né? E até a função dessas revistas, né, desses centros de estudos, desses think tanks, é justamente alimentar esse pessoal com ideias, né? Então é interessante acompanhar, porque se antecipa muita coisa ali, justamente por isso a China, né, representantes chineses fizeram questão de desmontar essas ideias, até porque também a China produz, né, subsídios de avaliação para poder rebater
todas essas ideias absurdas aí e falaciosas que são apresentadas por esses setores. E a China contrapôs esse discurso vazio dos Estados Unidos de defesa da democracia, esse blá 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 aí, com a questão da soberania, porque o que importa é a defesa da soberania, a defesa do desenvolvimento e o direito das nações se desenvolverem, fazerem uso dos seus recursos e se relacionar com outros países, como bem entenderem. É isso que é o núcleo que vai fazer com que um país avance, e não um discurso vazio de defesa da democracia. Então, o que a China está fazendo, ela está opondo o concreto, soluções reais que a China oferece para os problemas que os países têm, em termos de infraestrutura, em termos de economia, em termos de logística, em termos de aspectos econômicos, ao blá 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 que os Estados Unidos costumam oferecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já li artigos, por exemplo, do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, pontuando justamente isso quando discutiu o fracasso, naquele momento que eu discuti do governo Biden, nas suas relações com o continente africano, com países do continente africano. Porque enquanto a China aparece com soluções, né, com soluções de infraestrutura, soluções econômicas, para os países, os Estados Unidos vêm com esse papo de blá blá blá, democracia e pá, toma exército aí dentro, né? E aí fica muito difícil de estabelecer, até porque, como a gente fala de uma transição de um cenário de hegemonia unipolar dos Estados Unidos para um cenário multipolar, quanto mais os países vão ganhando autonomia e botam seus interesses na mesa, mais questionam esse tipo de política dos Estados Unidos, né? Então, o que a China sempre destaca é que os Estados Unidos utilizam essa ideia de democracia, dessa abertura à influência dos Estados Unidos, para hackear os sistemas políticos dos países. Então ele vai criando pontos frágeis ali, né, o que na tecnologia, não sei se usa essa expressão ainda, mas, né, se cria ali aquelas backdoors para que eles possam hackear os sistemas políticos dos países. Tem que estar aberto a uma averiguação dos Estados Unidos, a agências internacionais e a uma interferência dos Estados Unidos através dos mais variados meios. E a mídia cumpre um papel importante nisso aí. Então, onde não pode haver um controle dos Estados Unidos, vem aquela ideia de que é um sistema antidemocrático. E a avaliação chinesa, só para dar um fecho aí para essa temática, ela vai mais longe quando ela diz que é democracia, liberdade, todos fazem o que querem, mas ninguém pode dizer não aos Estados Unidos. Né? Ninguém tem direito a um desenvolvimento realmente soberano, ninguém pode tomar as suas decisões, é uma imposição de tarifas e coerções de toda sorte por parte dos Estados Unidos e publicamente defendem a democracia. Então isso é uma coisa completamente hipócrita. Né? Mas agora vamos falar a respeito da faixa de Gaza. Trago a seguinte matéria da Reuters. Agências de ajuda humanitária afirmam que não há tendas suficientes nem alimentos chegando em quantidade adequada a Gaza no inverno. Entro aqui no texto da matéria. Bom, isso aqui é Israel descumprindo, né, acordos, o normal. Quase 4 semanas após o cessar-fogo, a ajuda humanitária que chega a Gaza está muito abaixo do esperado, disseram agências humanitárias nesta terça-feira. A fome persiste com a aproximação do inverno, e as antigas tendas começam a se deteriorar após a devastadora ofensiva israelense de 2 anos. Então isso aqui, tanto é que teve um título esses dias que eu botei que era justamente esse, né? Que Israel fez o de sempre, ele descumpriu acordos. Tanto é que vários de vocês, quando a gente falou a respeito de um acordo de cessar-fogo que envolvia Estados Unidos e Israel, vários de vocês colocaram acertadamente nos comentários que, bom, isso aí nada é a mesma coisa, porque esse pessoal coloca acordos com a mesma facilidade com que descumpre. Então, a validade disso aí é nula. Né? A expectativa, o combinado, né, era a entrada de 600 caminhões com ajuda humanitária por dia. Esse era o número apresentado, né, o número ideal, né, o número acordado. E o número é de 150 caminhões por dia. Ou seja, né, temos aí uma entrada bem menor do que aquela que foi acordada. E isso vai naquela linha de Israel de usar não apenas a fome, eu vou pegar o caso da fome aqui, mas pode usar outros exemplos no estrangulamento da ajuda humanitária, que Israel utiliza como arma para aumentar o número de mortes.
Então Israel mobiliza isso, né, historicamente, a fome como arma, o acesso a medicamentos como arma, porque tudo isso potencializa. Apinha pessoas em condições insalubres e aí sabota infraestrutura de saneamento. Sem remédio, sem atendimento médico, sem condições mínimas, as doenças proliferam e as pessoas morrem. E aí a defesa que Israel vai fazer perante a opinião internacional é de que as pessoas morreram de doença e não em decorrência dos ataques. Quando locais são atingidos, pessoas são atingidas por ataques e não morrem diretamente e ficam feridas, e não existem hospitais nem medicamentos para atendê-las, elas morrem em decorrência dos ataques. Mas não foi diretamente, então não foi Israel quem matou. São circunstâncias indiretas. Tudo isso Israel faz para conseguir acabar com os palestinos e fazer parecer que foi natural. Então tem método nisso aí. Focar em hospitais, há método nisso aí. Focar em ambulâncias, focar em pessoal da saúde, existe método. Israel está fazendo tudo isso de caso pensado. E Israel não faz isso de hoje, não é esse caso de Gaza agora. Israel faz isso historicamente, isso é método para os caras, entendeu? Então, isso que Israel está fazendo é indo até o máximo possível usando o mesmo método. Mesmo depois de um cessar-fogo, continua matando gente, estrangulando a entrada de comida, medicamentos, inclusive de material para tendas, para as pessoas morrerem de frio. Então, tem método nisso aí tudo, né? Israel continua atacando mesmo depois do acordo, bombardeios inclusive, né? Bombardeia e para, bombardeia e para, bombardeia e para, né? E setores dentro de Israel discordam do cessar-fogo e não aceitam, e continuam ali. Aí bombardeia, e aí o Netanyahu agrada a setores que querem acabar com os palestinos e tomar Gaza. Aí para agradar outros setores que veem que esses ataques criam um clima de instabilidade que atrapalha negócios na região. Então isso é um movimento lá e cá, a política determinando aí os rumos das operações. E sobre descumprir acordos, né, para a gente não voltar muito, a gente basta voltar para o acordo que aconteceu no Líbano, com o Hezbollah. Acordo de cessar-fogo, Israel deveria retirar as suas tropas do sul do Líbano, o Hezbollah cumpriu a parte dele, Israel não cumpriu, e continuou avançando, usando o cessar-fogo. Então, quando vocês questionam aí qual é a utilidade de chegar a um acordo com Israel e com os Estados Unidos, a gente está falando de entidades muito, né? A gente nem sabe onde começa, onde termina outro, é um questionamento cabível, né? Diante de tudo que a gente já viu. Agora, vamos discutir de novo aqui essa questão do Mali, que eu tenho debatido bastante com vocês, que é uma crise de segurança. O governo do Mali tem tido problemas para conseguir combater forças rebeldes, e os Estados Unidos aparecem nesse contexto de crise de segurança para oferecer o quê? Apoio. Bom, a gente falou sobre o caso brasileiro aqui hoje mesmo, né? Caso do Brasil, facções criminosas, e o caso do Mali, a luta contra forças rebeldes e terroristas, né? Trago a seguinte matéria: alto funcionário dos Estados Unidos elogia a junta militar do Mali na luta contra grupos armados em meio ao aumento da pressão. Entrou aqui no texto da matéria. Dias depois de diplomatas e cidadãos dos Estados Unidos terem sido instruídos a deixar o Mali, um alto funcionário dos Estados Unidos elogiou a junta militar e insinuou uma possível cooperação entre os dois governos após anos de relações diplomáticas tensas. Então, assim, depois desses movimentos militares que chegaram ao poder nos países da Aliança de Estados do Sahel, Mali, Níger e Burkina Faso, não só aí, mas vamos ficar nesses exemplos, os Estados Unidos perderam espaço. Por exemplo, no Níger, foram chutados, as tropas foram chutadas de lá, uma importante base de drones dos Estados Unidos foi perdida, né? A França, lógico, perdeu espaço, os Estados Unidos e França perderam espaço aí nesses países, e a Rússia avançou, né, nas suas relações. A questão é que a parceria com a Rússia não está gerando os resultados efetivos que o governo do Mali precisaria apresentar. E como a temática da segurança foi uma das temáticas centrais que fizeram, além de outras, tá? Né? Tem muita coisa no meio, sentimento anticolonialista, tem muita coisa no meio. Mas a temática da segurança é uma temática importante que levou o governo do Mali a conquistar a confiança
O governo militar do Mali é conquistar a confiança da população. Se não consegue resolver esse problema, a coisa fica difícil. E se a Rússia não consegue ter sucesso na sua parceria com o governo do Mali, a Rússia começa a ter problemas na sua parceria, e aí os Estados Unidos estão trabalhando em cima disso. Aí a pergunta que eu deixo é, as mudanças que aconteceram depois daquela situação envolvendo o Grupo Wagner, já que o Grupo Wagner tinha operações bem-sucedidas no continente africano e parcerias com os governos, isso pode ter interferido no sucesso da Rússia nas suas parcerias no continente africano? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante a ser feita, né? Porque houve aquele episódio entre o Sergei Shoigu e o Prigozhin, inclusive que já morreu, né? E de lá para cá a coisa tem sido bem mais complicada para a Rússia no continente africano. Então é uma pergunta importante de se fazer. O Grupo Wagner, sob a liderança do Prigozhin, tinha um andamento bem diferente do pós-Prigozhin, né, depois de toda aquela intriga palaciana e o que veio depois daquilo, né? E no Mali, a gente volta, né, voltando para o caso do Mali, né, bloqueios de forças rebeldes, ataques a comboios de combustível, aí a crise econômica a partir desses ataques, crise de segurança, pressão sobre o governo militar do Mali, que tem como uma temática importante a questão da segurança, e a parceria da Rússia entra no meio aí também sob risco, porque, né, se a parceria com a Rússia não garante segurança, lembre do que aconteceu com a França, né? Parceria de segurança com a França não funciona. Bom, aí deu no que deu. E não dá para esquecer que a Ucrânia, claro que atuando junto com a OTAN, embora não seja membro da OTAN, sempre repito, dando suporte aos rebeldes e forças terroristas no Mali, tem dificultado ainda mais a situação, e também há a denúncia da inteligência francesa atuando para manter o caos ali. Então é uma situação, né, bastante complicada, e os Estados Unidos vão tentar capitalizar sobre isso. E aí, o momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem o canal importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá qual for a maneira que vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso o e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa, aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, são várias faixas de valor e vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.